certo? Então hoje nós vamos conversar sobre preenchedores, certo? Vou dar aqui um breve resumo sobre preenchedores e vocês já podem ir soltando aí as dúvidas de vocês, certo? Lembrando que como preenchedores faz parte dos procedimentos de harmonização facial, ou seja, daqueles procedimentos que realçam pontos de luz da face do paciente, que deixa a face do paciente mais harmônica, é um procedimento, certo? Muito cogitado em clínica de estética, tá certo? Então é um procedimento de harmonização facial, tá certo? Mas existem técnicas onde a gente utiliza preenchedores também, certo? Para preencher mãos, que aí eu vou falar aqui para vocês, hidroxiapatita de cálcio, tá certo? Vou dar dicas bem bacanas para vocês, tá bom? Então, quando a gente fala de preenchedores, a gente é um pouco bobo quando pensa que é um procedimento que, vixe, é atual, surgiu agora. E que na verdade não foi, gente. Essas técnicas de preenchedores foram há um século passado, certo? Que já se tinha a utilização de gordura autógena para reparar alguns defeitos relacionados a alguns acidentes, certo? O primeiro preenchedor, sem dúvida nenhuma, certo? Assim, que foi sintetizado com essa finalidade, tá? Foi o PMMA. No entanto, o polimetilmetacrilato, que é o PMMA, ele não está sendo tão utilizado, certo? Por ele ser um preenchedor do tipo permanente, e aí o que acontece? Doutor Vinícius, mas se ele é um preenchedor permanente, não é mais interessante porque o paciente vai ter aquele resultado ali para sempre? Na verdade, o que eu posso dizer, pela minha experiência, é que o preenchedor ele é permanente. Sim, mas o processo do envelhecimento ele continua. E aí o que acontece? O indivíduo ele tem um preenchedor, seja no malar, seja nessa região aqui, da ponta da asa nasal, ele tem um preenchedor permanente. Só que o que acontece? Quando o paciente ele vai ficando mais velho, o que é preciso? Repor mais estrutura, porque ele continua envelhecendo. E aí muitas vezes isso não é viável porque ele já tem um preenchedor. Por isso que hoje os profissionais estão optando mais por aqueles preenchedores que não são permanentes. Por quê? O paciente ele é preenchido, seja com ácido hialurônico, com hidroxiapatita de cálcio, depois de 2 anos, 2 anos e meio, certo? Ou muitas vezes 1 ano com ácido hialurônico, esse material ele é reabsorvido e aí possibilita que aquele paciente faça novamente, certo? Um procedimento de harmonização facial, um procedimento de preenchimento, porque ele não tem mais nenhum material naquele local. Então isso torna assim, mais maleável o trabalho com o paciente, porque uma vez que ele é preenchido com material permanente, não tem mais como a gente voltar. Principalmente o PMMA, o polimetilmetacrilato, que ele é derivado de um plástico, ele se adere, certo, a tecidos, como por exemplo a musculatura, e aí para se retirar ele, só por intervenção cirúrgica, e mesmo assim é preciso retirar parte da musculatura. Então é uma coisa totalmente inviável, certo? Então hoje os profissionais estão cada vez mais optando por preenchedores absorvíveis, certo? Então o que acontece? O PMMA ele vem caindo em desuso. O Conselho Federal de Biomedicina ele não autoriza a utilização de PMMA por biomédicos. O Conselho Federal de Farmácia do mesmo jeito, certo? Mesmo assim, existe ainda algumas outras classes que podem utilizar o polimetilmetacrilato, tá bom? Mas mesmo assim, profissionais muito experientes estão deixando o uso aí pelos preenchedores absorvíveis, tá bom? Como o ácido hialurônico, como hidroxiapatita de cálcio, como a carboximetilcelulose e muitos outros. Tá bom? E aí quando a gente vai para a árvorezinha, em 1934 foi que surgiu o ácido hialurônico, certo? A descoberta do ácido hialurônico, na verdade no humor vítreo, certo? Do olho de animais. E aí o que foi que aconteceram? A Restylane foi a primeira marca que em 1996 sintetizou o ácido hialurônico para fins mesmos de preenchimento, certo? E também de hidratação facial. Olha só que bacana. Então essa é mais ou menos um pouco da árvore genealógica aí dos preenchedores. Mas doutor Vinícius, o que é que a gente tem hoje no mercado para preenchedor? Eu vou soltar aqui
eu queria que vocês me dissessem nos comentários qual o preenchedor que vocês mais utilizam em consultório. Ácido hialurônico, desculpe, carboximetilcelulose e hidroxiapatita de cálcio. Ou PMMA. Diz aí, qual preenchedor você mais utiliza? Isso é importante para no final a gente fazer algumas considerações finais. Beleza? Então, dentre os preenchedores que existem, eu já falei aqui um pouco sobre alguns, mas relatando de novo, a gente tem o PMMA, o polimetilmetacrilato, silicone líquido, também não utilizado por biomédicos. Aí nós temos ácido hialurônico, hidroxiapatita de cálcio, ácido polilático, Elancê e também gordura autógena. Então, todos esses são preenchedores que nós temos disponíveis no mercado, tá bom? Então, vejam aí que são quase 8 tipos de preenchedores. No entanto, os mais utilizados, podemos citar aí o PMMA, ácido hialurônico, Elancê, que é a carboximetilcelulose com microesferas de policaprolactona, o ácido polilático, certo? E o hidroxiapatita de cálcio. Então, você pode explicar mais sobre hidroxiapatita de cálcio? Posso, com certeza. Daqui a pouquinho eu falo já sobre ele, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar primeiro falando sobre o ácido hialurônico, que eu montei aqui um esqueminha para falar com vocês, mas eu falo já sobre o hidroxiapatita de cálcio para vocês, tá bom? Eu acredito que você quis dizer esteticista Rayane. Acho que você quis dizer hidroxiapatita de cálcio, tá bom? O nome não está correto, mas tudo bem. É isso aí. Então vamos lá, gente. O ácido hialurônico, certo? Ele é um polissacarídeo. Ele tem quase todos os animais, faz parte de quase 60%, certo? Da pele de humanos. E ele é um material altamente biocompatível. Eu posso dizer para vocês que ele é um material, digamos assim, que mais altamente biocompatível que possa existir, ou seja, que causa menos reações adversas nos seres humanos como preenchedor. Particularmente, eu adoro esse preenchimento com ácido hialurônico, certo? Principalmente para indicar para aqueles profissionais que estão iniciando a carreira com preenchedores. Por quê? Porque o ácido hialurônico ele é o único que tem uma particularidade, ou seja, existe uma enzima, certo? Chamado hialuronidase, que ele tem a capacidade de quebrar as cadeias de ácido hialurônico, certo? Então, o que acontece? Quando você está fazendo o preenchimento com ácido hialurônico, viu que pesou na mão, ou que o paciente não gostou, ou que não deu certo, você vai lá, pega a enzima hialuronidase, você pode até anotar aí, você que está me vendo, que é a primeira vez que você está vendo esse conteúdo. Então, você errou na mão, vai lá, injeta hialuronidase e está tudo certo. Houve alguma intercorrência, como por exemplo, isquemia, ou com possível intercorrência de necrose, vai lá, injeta hialuronidase e está tudo certo. Então ele é um material muito seguro, além de muito biocompatível, ou seja, casos de rejeições quase são zero, certo? Nas estatísticas, e você ainda tem essa questão da segurança quanto a trabalhar com material, porque existe esse antídoto, que é essa enzima capaz de destruir a hialuronidase, tá certo? Então, ele é simplesmente maravilhoso. Então, o ácido hialurônico, certo? Ele contém várias reticulações, é o que nós chamamos de crosslink, certo? Gente, eu quero saber qual tipo de preenchedor vocês mais usam em consultório. Você, profissional da saúde estética, qual preenchedor você mais utiliza? Deixa aqui para mim, tá bom? Boa noite para você que está chegando aí na nossa live. Então, gente, o que é esse crosslink? É a quantidade de cadeias de ácido glucurônico com N-acetilglucosamina. Então, é a união dessas duas substâncias que forma uma molécula de ácido hialurônico. Então, quanto mais moléculas dessa existem de ácido hialurônico, maior o seu crosslink, portanto, mais tempo fica esse material na pele, certo? Onde você injeta, na derme profunda ou justa óssea, tá bom? Então, é isso, certo? Quanto maior o crosslink, mais tempo ele vai durar no tecido onde você injetou. Então, é isso, gente. Então, quanto maior esse crosslink, mais ele
demora no tecido. E essa é uma dúvida, gente, muito frequente, certo? Os profissionais que trabalham com preenchedores, com ácido hialurônico, porque o que acontece? As pessoas entendem, né, do ácido hialurônico, mas não sabem, de certa forma, qual reticulação utilizar para cada objetivo. Então, geralmente, gente, com exceção de olheiras, certo? Rinomodelação e boca, tá? Com exceção desses três, todos os demais locais a gente utiliza uma reticulação maior, certo? Como, por exemplo, para fazer o preenchimento de malar, preenchimento aqui de mandíbula, mento, sulco nasogeniano, essa região aqui com MD coats, então todos esses, certo? Eu utilizo a maior reticulação que tem, certo? Existe aí uma série de marcas que podem ser utilizadas. Nós temos aí o Perfecta, Princess, Renova, Allergan, certo? Então, vejam, desculpa, Juvederm. Então, existem várias marcas aí de preenchedores no mercado. Então, assim, eu sugiro que você vá testando qual preenchedor você mais se identifica, certo? O preenchedor que você mais se identifica, você passa a utilizar. Então, fulaninho gosta do Perfecta, ciclano gosta do Princess, enfim. Outro gosta do Renova. Ah, existe o melhor? Não, gente. Para com isso. Nenhuma marca, digamos assim, ela é de fato ruim, certo? Existe, assim, o profissional que se identifica com cada marca, tá certo? Então, eu não gosto aqui de... eu não gosto de dizer aqui, marca X é ruim demais. Não, não gosto disso, tá? Cada profissional... eu já testei o máximo de materiais possíveis. Hoje eu tenho o que eu mais gosto, tá certo? Então, dependendo da viscosidade, então a gente tem um ácido hialurônico que serve para skin buster. Nota aí, hein, galera? Anota isso aí. Existe o ácido hialurônico com reticulação para skin buster, aquele que a gente utiliza para dar uma super hidratação na face do paciente. Então, essa é uma técnica muito bacana, embora as empresas de manipulação injetável, elas estão criando as soluções polirrevitalizantes. O que são essas soluções polirrevitalizantes? São aquelas que têm muitas vitaminas, minerais, ácidos nucleicos, enfim, um complexo, tá, de substâncias que nutrem a pele. Então, está tendo mais resultado utilizar essas soluções polirrevitalizantes que o próprio Skin Buster, certo? Por isso que está muito em alta, certo? Mas ainda se utiliza o Skin Buster, que é o ácido hialurônico, certo? Ele tem uma baixa reticulação, sua injeção, sua aplicação, desculpe, é por retroinjeção, então você aplica no paciente para dar aquela superidratação, aquele paciente que está necessitando dar uma repaginada naquela pele. Lembrando que esses procedimentos você realiza antes de procedimentos mais invasivos, como o próprio preenchimento, toxina, fio de sustentação, tá certo? São, digamos assim, técnicas que você prepara a pele do paciente. Nós temos aí ainda, ó, se liga, uma reticulação para rugas finas, certo? Então, nós temos a viscosidade para Skin Buster. E em segundo, a gente tem para rugas finas. Então, lembra lá aquelas ruguinhas de marionete que fica aqui perto do lábio. Nós temos algumas aqui no canto da boca. Muitas vezes até o próprio sulco nasogeniano. Deixa eu ver aqui. Algumas ruguinhas nessa região aqui, tá bom? O paciente tem olheira, essa região muito funda, certo? Então, eu tenho um pouquinho só dessa região funda. Então, nós utilizamos essa reticulação, que é geralmente 12 miligramas de ácido hialurônico por 1 ml, tá bom? Então, existe ainda essa especificação, tá bom? E tem ainda uma viscosidade intermediária, essa viscosidade intermediária, certo? Que é mais ou menos 18 miligramas de ácido hialurônico por 1 ml, nós utilizamos geralmente em sulco nasogeniano e boca. Eu gosto muito de utilizar uma densidadezinha maior para a boca, tá? Geralmente, o que as empresas indicam é um ácido hialurônico com uma
com um crosslink muito baixo para a boca. Eu gosto não, eu gosto daquele crosslink intermediário que dá assim um resultado muito bacana e muito duradouro, certo? E ainda tem uma reticulação ainda maior que aquela onde a gente aplica justa ósseo, que dá volume na face do paciente. É esse que a gente utiliza para MD Codes, certo? Para filosofia Codes. É esse que nós utilizamos para suco nasogeniano, malar, mandíbula, mento, enfim, para fazer a harmonização da face do paciente. Beleza? É isso aí. Então, alguma dúvida sobre ácido hialurônico? Não, né? Muito tranquilo, ácido hialurônico. Então é isso. É o preenchedor que eu mais indico para você que está iniciando a carreira aí de esteta, certo? Um material altamente seguro, certo? Não tenha medo de realizar procedimento de preenchimento. Geralmente os pacientes precisam de um curso presencial com um profissional, certo? Ali do seu lado para estar explicando plano de marcação, pegando ali, mas assim, em contrapartida, é um procedimento muito tranquilo. Sugiro que vocês utilizem cânula, é ainda mais seguro, tá bom? E é isso, é colocar a mão na massa e começar os procedimentos aí de preenchimento, tá bom? Nós temos aí técnicas para realçar malar, técnicas aí para mandíbula. Então, beleza? Então, gente, o hidroxiapatita de cálcio ele foi aprovado pelo FDA em 2006. Então, não está com muito tempo que é um preenchedor muito utilizado. Na verdade, ele não é tão utilizado como ácido hialurônico pelo fato de que a pessoa precisa ter mais mão, certo? Para trabalhar. Porque não existe, lembra lá, aquele antídoto. Não existe antídoto como hialuronidase para hidroxiapatita de cálcio. Uma vez que você pesou na mão, meu amigo, já era. E o pior é que o hidroxiapatita de cálcio ele pode durar aí até 2 anos, certo? Exatamente. Então, ele foi aprovado pelo FDA em 2006, muito utilizado pelo SUS, naqueles pacientes que são HIV positivos, que têm aquela atrofia severa da face pelo fato de tomar os antirretrovirais, certo? É um direito deles, eles utilizam, tá bom? E aí, o que acontece? O hidroxiapatita de cálcio, ele é maravilhoso. Ele não gera resposta autoimune, certo? Ele é altamente viscoso, então com hidroxiapatita de cálcio não dá para preencher lábio, não dá para preencher olheira, não dá para fazer rinomodelação. Então anota aí, certo? Não. O hidroxiapatita de cálcio não é Sculptra, tá, Bianca? Vamos lá, presta atenção. Sculptra é ácido polilático. É o que a gente utiliza para bioestimular colágeno no paciente. Posso até falar já sobre Sculptra. O que nós estamos falando aqui é de hidroxiapatita de cálcio. Ele é um material viscoso que nós utilizamos para preencher a face do paciente e o preenchimento com ele é justa ósseo, não é um preenchimento assim superficial. Então, quando você compra o hidroxiapatita de cálcio, ele é o famoso Radiesse, certo? Então, quando você compra ele, exatamente, Cheryl, Radiesse. Então, quando nós compramos ele, certo? Ele vem em microesferas entre 25 a 45 microns e ele, de certa forma, estimula um pouco de colágeno na pele, certo? Ele não tem tanta elasticidade como o ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico ele é bem moldável, certo? Na pele. Já o hidroxiapatita de cálcio não é tão moldável assim. Ele requer uma habilidade na hora da aplicação. Então, por exemplo, se você vai fazer mandíbula, você precisa ir com a cânula a 90 graus, ou então a agulha mesmo a 90 graus. Você faz a injeção em bolos, você vê que fica durinho, certo? Ele é um material bem, como é que eu posso dizer? Ele tem uma viscosidade muito alta, então ele fica durinho como se fosse uma pedra, tá bom? Então ele demora mais do que o ácido hialurônico, certo? Porque o ácido hialurônico, o nosso corpo ele absorve mais rápido, é diferente do hidroxiapatita de cálcio. E outro detalhe, esse material ele é radiopaco. O que acontece? É um material que quando você faz um raio-x, você vê ele aparece como se fosse uma estrutura óssea, tá? Então ele é muito bacana para preencher, por exemplo, mandíbula, mento, porque tem essa capacidade de durabilidade maior, tá bom? Malar também fica bacana, certo? Mas ele não serve, por exemplo, para boca, nem rino, nem
Essa questão aqui de olheiras não dá certo, tá bom? Outra dica para você utilizar o Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio, é para mãos. Gente, ele é um material impressionante para preencher mãos. Eu utilizo muito, tá? Eu utilizo tanto ácido hialurônico como hidroxiapatita de cálcio. Geralmente, a primeira vez que o paciente vai fazer preenchimento de mãos pela primeira vez, tá? Eu gosto de utilizar o ácido hialurônico, certo? Vai que o paciente não gosta, a durabilidade menor, ou se acontecer algum problema do paciente não querer realmente, eu vou lá, uso hialuronidase, mas ele é um preenchedor muito bacana, certo? Para mãos. Então você vem com a cânula, você pode fazer um pertuito aqui, você vem com a cânula, ó, e vai preenchendo as estruturas vazias, tá? Daquelas pessoas que têm as mãos bem secas, sabe? Uma mão onde foi reabsorvido muitas das estruturas, tá bom? Você vê só quase o ossinho e uma pele bem fininha. Então você consegue preencher essas estruturas com hidroxiapatita de cálcio, fica bacana, durabilidade legal, tá bom? Então o Radiesse, ele é muito utilizado para isso. Então, dá para utilizar para harmonização facial, dá e fica incrível, mas precisa você ter mais mão. Então o que eu sugiro comece utilizando ácido hialurônico. Pegou a mão, parte para o hidroxiapatita de cálcio, tá bom? Geralmente nós compramos pelo mesmo valor, certo? Tanto o ácido hialurônico como o hidroxiapatita de cálcio, tá? Então o preenchimento ele sai quase também o mesmo valor. Mesmo assim, as pessoas optam mais pelo ácido hialurônico pelo fato dele ser mais maleável, em todos esses aspectos que eu falei para vocês. Então, só frisando, porque eu sei que tem muita gente que eu conheço, cada pessoa que está aqui me assistindo. Geralmente, a maioria aqui são iniciantes. Então, nota aí, o hidroxiapatita de cálcio, ele dura de 18 a 24 meses, tá certo? E ele é radiopaco. O que é isso? É porque quando o paciente, por exemplo, teve uma fratura na mão, né? Foi tirar um raio-x, é importante avisar que tem preenchimento com hidroxiapatita de cálcio, certo? Para os médicos não ficarem apavorados com essas estruturas, tá bom? Do preenchedor, tá certo? Então é isso aí. Agora deixa eu falar aqui do Sculptra, certo? Que teve gente que trocou aqui. Gente, o Sculptra, ele é o ácido polilático. Lembrando que, embora ele esteja na classificação de preenchedores, assim, para mim, o ácido polilático ele não é um preenchedor, certo? Ele é um bioestimulador da neocolagenogênese, certo? Que é aquele processo lá de produção de colágeno, tá bom? Então, o Sculptra, ele é o ácido polilático, ele vem em pó, certo? Um pó liofilizado, e aí você precisa diluir ele com soro fisiológico, tá? Você dilui, gente, em média de 24 horas antes de você utilizar ele. Às vezes você pode deixar até menos, tá? Então, por exemplo, você vai utilizar o Sculptra hoje, você tem que diluir ontem, certo? Vai usar amanhã, tem que diluir hoje, tá? Então, como é que você faz? Você pega o ácido, o soro fisiológico, 10 ml, e dilui o Sculptra. Dilui lá com soro fisiológico, pode balançar, é diferente de toxina, pode balançar, certo? Balança bem o frasco e deixa lá. Deixe em repouso por pelo menos 12 horas, tá? O fabricante diz 24, mas deixa pelo menos 12 horas. E aí, antes de você utilizar o Sculptra, você precisa agitar vigorosamente. Agita, porque eles são partículas bem grandes, bem densas. Então, você agita. E aí, para que serve o Sculptra? Para bioestimular colágeno. Pode ser injetado na face, certo? Terço médio e terço inferior, pescoço, papada, colo, inclusive técnicas avançadas com Sculptra para fazer no bumbum, certo? Porque o que acontece? O Sculptra, gente, como ele produz bastante colágeno, então ele diminui muito a questão da flacidez. Então, por exemplo, celulite, que é causado por um pouco de flacidez, tem como corrigir com Sculptra, tá? Como é que eu particularmente faço? Um pertuito no meio do bumbum da paciente, introduzo uma cânula, certo? E aí eu vou fazendo essa injeção, gente,
na tela subcutânea, tá? O Sculptra a gente aplica na tela subcutânea. Então, que é na derme profunda, certo? Reticular para a tela subcutânea. Então, fica nesse meio termo. Então, o que é que acontece? Eu faço um pertuito no glúteo do paciente, deito a cânula, e aí eu vou fazendo como se fosse uma teia de aranha, vou aplicando por retroinjeção. Como vem 10 ml no frasco, eu divido 5 ml em cada glúteo. Gente, é assim, são necessários aí de 2 a 3 sessões, uma aplicação por mês, tá? É um tratamento que ele não é tão barato assim, mas tem um resultado fora do comum. Realmente é o pump de bumbum assim, mais notório e mais fantástico, porque acaba com a celulite, deixa o bumbum mais durinho e os resultados assim são fantásticos. Os pacientes amam, certo? Mas, além do bumbum, pode ser injetado em posterior de perna, interior. Tem gente que tem aquela flacidez, aquela celulite no interior da perna, certo? Inclusive, particularmente, eu já apliquei Sculptra até no joelho. Existem pacientes que têm aquela flacidez na região do joelho, tá? Então, anota aí, meu caro. Até no joelho você pode utilizar Sculptra sem problema nenhum, certo? Naqueles pacientes que têm aquela flacidez. Então, posterior de braço, então, abuse. É um procedimento maravilhoso, nunca tive intercorrência, certo? Não pode ser utilizado em mulheres grávidas, pessoas que têm câncer, ter cuidado com pessoas hipertensas e diabéticas, não pode ser injetadas se eles estão com essas doenças descompensadas. Então, geralmente, só esses casos onde a gente precisa ter mais cautela, tá? Mas, assim, no geral, é muito tranquilo mesmo, tá certo? Quero saber das perguntas de vocês com o preenchedor. Gente, qual o local de preenchimento que vocês têm mais receio em fazer? É mandíbula? É olheira? É rinomodelação? Me conta aí qual local vocês têm mais medo de fazer um preenchimento. Me conta aí, qual é a região? Coloca aí que eu quero falar com vocês sobre as regiões de preenchimento, tá bom? Olheira, pronto, aí Arle, olheira, mais alguém? Nariz, sim. Rino, que é nariz também. Mais alguém? Olheira. Gente, particularmente nos cursos que eu ministro, olheira e nariz são os dois locais que as pessoas têm mais receio em preencher. Mas não é à toa, tá? Posso dizer para vocês que são duas regiões. Então, é isso aí. Então, são as duas regiões onde eu costumo dizer que elas, assim, é preciso ter um cuidado maior, porque são estruturas nobres, certo? Quando eu falo de uma estrutura nobre, significa, gente, que é uma estrutura muito vascularizada, que é preciso levar muito em consideração a anatomia, certo, do paciente. Mas deixa eu falar aqui para vocês. Olheira não tem problema, certo? Não tem tanto problema se você não chegar nesse cantinho aqui. Todo mundo que falou aí olheira, presta atenção, tá? Que é uma dica, um bizu que eu quero dar para vocês. Tem medo de preencher olheira? Você só não pode chegar com o material aqui nesse cantinho, ó. Porque é aqui que passa a artéria angular. Então, se você injeta nesse cantinho aqui, ó, você pode fazer com que o material, o ácido hialurônico, possa, entendeu? Pesar em cima desse vaso sanguíneo, colabar ele ao ponto de causar uma isquemia, certo? Que aí pode ser uma necrose de nariz ou até mesmo cegueira. Mas não vamos pensar nisso, não. Não vamos pensar nisso, porque vocês são super inteligentes. Então, o que eu sugiro para você qual o ponto de demarcação para eu colocar a minha cânula? Preenchimento de olheira. Faz com cânula. Não inventa agulha, não, amigo. Não inventa. Você vai deixar a paciente toda roxa. É uma região muito vascularizada. Outro bizu que eu quero dar para vocês. Olheira. A gente só preenche quando ela é do tipo estrutural. Eu não quero ver ninguém aqui prometendo que preenchimento de olheira vai clarear a olheira. Pode até clarear um pouquinho, mas você não vai prometer isso ao seu paciente.
Não vai prometer isso. O que pode clarear a olheira é um peeling nessa região, com tio glicólico, enfim, lasers, LED, mas preenchimento não. Preenchimento, o que é que ele faz? Ele preenche uma estrutura, certo? Ele não clareia, beleza? Então vamos lá. Vocês vão passar uma reta. Ó, vocês veem que eu tenho um pouquinho de olheira, gente, mas essa minha olheira aqui, ela resolve com preenchimento? Não, ela é uma olheira do tipo vascular, ou seja, ela é roxinha, ó. Isso significa que tem muitos vasos sanguíneos nessa região. Olha só, é uma olheira onde tem muitos vasos sanguíneos nessa região. E aí por isso que fica roxinho, pela concentração de sangue, certo? Nos capilares, tá bom? Então, essa minha olheira aqui não é olheira para se preencher. Então, vamos lá. Você vai passar uma reta do canto do olho para a lateral e da rima lacrimal para baixo. Nessa interseção, você vai fazer um pertuito, pode até dar um pontinho anestésico, faz um pertuito e aí você vem com a cânula, ó. Vem até aqui. Você não vem até o canto do olho, certo? Você vem até aqui, ó, até essa região aqui, tá bom? E aí, qual é o segredo do preenchimento de olheira? É você ir aos pouquinhos. Injeta bem pouquinho e trazendo a cânula. Injeta bem devagarinho. Não tem perigo, não tem intercorrência. Vai passar sendo um procedimento bem seguro para você, tá bom? Inclusive, gente, mais seguro do que a própria rima, certo? Mais seguro do que a própria rima. O preenchimento de olheira. Colocou aqui, preencheu devagarinho. Aí você vai retirando, vai preenchendo um pouquinho, retirando a cana. Depois vem com esse dedinho aqui, ó, tá? Esse dedinho aqui, depois do indicador, e você vai pressionar, ó, vai fazendo essa massagem aqui do canto para lateral. Olha só, como se fosse depositando, ou seja, você tá aí moldando o material para não ficar bolinhas, certo? Ah, precisa mais. Então vai lá, coloca a cânula novamente, não chega até o canto do olho, não chegou no canto do olho, não vai ter problema. Colocou e aí vai mudando. Se você prestar atenção, você que tem medo de preencher olheira, se você prestar bem atenção, quando você pega aqui no paciente, olha só, gente, olha só, quando você coloca o olho bem aqui no canto, você consegue ver o vaso sanguíneo, certo? Você consegue ver o vaso sanguíneo, que é a artéria angular, que vem aqui, ó, da artéria facial, passa no canto da boca, por isso que às vezes quando a gente preenche aqui o canto da boca, às vezes até acerta ela. Canto aqui da asa do nariz e ela sobe aqui, ó. Tem gente que ela sobe bem aqui e tem gente que ela sobe aqui no canto, ó. E do canto ela sobe para cá, para irrigar a região frontal. E aí ela sobe, tá bom? Então, tirando essa região, vocês não vão ter problemas, certo? Agora vem o caso do preenchimento aqui de nariz, certo? De que a artéria angular, ela passa em alguns casos aqui em cima, certo? Ela passa em alguns casos aqui em cima. Por isso que é preciso ter bastante cuidado, tá bom? Qual região ocorre mais intercorrência? Sem dúvida nenhuma, nariz, tá? Nariz é a região que mais causa intercorrência. Beleza, sem medo agora de preencher olheira? Sem medo, vai tranquilo. Dê esse bizu. Outro bizu que eu quero dar para vocês. Não preencha a olheira totalmente. Já escreveu isso aí? Não preencha a olheira totalmente. Por quê, galera? Se você preenche a olheira totalmente do paciente, o que acontece? O ácido hialurônico ele é uma molécula higroscópica, ou seja, tem a capacidade de atrair água. Então, essas moléculas vão puxar água, certo? Da pele do paciente. E aí, o que acontece? Vai ficar bem inchado, certo? Vai ficar inchado, vai ficar com bolsas. Então, o que acontece? O que eu indico é você não preencher totalmente a olheira do paciente. Porque se você deixar uma olheira preenchida num padrão intermediário, no dia seguinte, ele vai ver a olheira toda preenchida. Então, essa é uma técnica, uma manha de profissionais já experientes, certo? Então, estou passando aqui para vocês. Só
tirando algumas dúvidas aqui dos meus colegas. Com quanto tempo depois do preenchimento posso fazer um peeling de olheira? Olha, 15 dias, certo? Depois de 15 dias, o paciente está bem, não precisa de retoque, nada disso, já pode começar o peeling, tá bom? E eu sugiro de tio glicólico, que é ótimo para clarear essa região. Só o odor dele que não é muito agradável. Inclusive, você pode passar um home care à base de tio glicólico a 2% para esse paciente estar passando à noite para dormir. Tá bom? Como saber a quantidade correta para fazer qualquer tipo de preenchimento? Olha, Victor, o preenchimento ele tem uma particularidade muito grande porque ele vai de acordo com a necessidade do paciente. Muitas vezes o paciente tem uma necessidade de mais preenchedor, outros menos, certo? Então, o que eu falo para você é olhômetro. Comece a treinar o seu olho. Não tenha medo, cara. Não tenha medo. Vai injetando, vai colocando, vai vendo, certo? Depois que preencheu, eu acho que merece mais um pouco. Pergunta ao paciente aí, o que é que você está achando? Eu preencho mais um pouco? Boca, por exemplo, o meu paciente vai todo o tempo acompanhando, tá? Então eu vou preenchendo e ele vai dizendo se está gostando, entendeu? Ou não. Você vai tendo a experiência, certo? Você injeta uma quantidade, tá bom? Claro que uma quantidade, não gostei, certo? Acho que merece mais um pouco. Então vai lá, coloca cama novamente, preenche. Então, depois que você dá os pontinhos anestésicos, o paciente ali é seu, tá? Fica tranquilo, coloca uma música na sua sala, entendeu? Uma música baixinha, uma música que você possa relaxar e vai fazendo com calma, aos poucos. Agora, preenchimento, quantidade, infelizmente, Victor, é olhômetro e todo profissional que trabalha com saúde estética tem que treinar esse olho, tá bom? Eu já passei por isso, certo? Outros profissionais renomados da saúde estética também passaram, certo? Assim, todos têm que passar. Aqueles profissionais que não passam e não treinam o olho acabam que não tendo tanto sucesso nesse quesito de preenchimentos de alta performance, tá bom? O arqueamento de sobrancelha tem melhor resultado com preenchedor ou botox? Andréia, para responder essa tua pergunta, imagine só, existem casos e casos, certo? Veja bem, se o paciente ele tem essa região caída, certo? Devido ao processo de envelhecimento, olha só, o processo de envelhecimento, você está vendo a diferença dessa minha sobrancelha para essa? Isso aqui é um sinal de envelhecimento. Se tem esse sinal de envelhecimento, é porque perdeu colchins da região temporal. Então, você precisa dar um ponto de MD Coats para levantar ela novamente. Tá certo? Agora, se o paciente ele é jovem e ele quer arquear a sobrancelha, Botox, tá bom? Porque ele não tem esse sinal do envelhecimento, tá bom? Ele tem a sobrancelha normal, mas ele quer arquear ainda mais. Por exemplo, as mulheres gostam desse tipo de arqueamento, ó, tá? Então, o que é que acontece? Toxina botulínica faz a marcação, certo? Para arqueamento, ou seja, da região lateral da pupila, nessa região aqui, a gente não aplica preenchedor para poder fazer esse arqueamento aqui, ó. Tá bom? Então, é isso aí. Se existe sinal de envelhecimento, tô meio assanhado, né, gente? Então, vamos lá. Se tem sinal de envelhecimento, pontos de MD Codes aqui na região temporal. Se não, faz só Botox. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido te esclarecer mais sobre isso, tá bom? Posso usar a toxina no código de barra e fazer preenchimento labial no mesmo dia? Elizabeth, pode, tranquilamente. O que eu sugiro é, primeiro você faça o preenchimento labial, tá certo? Porque você vai anestesiar a paciente, faz o preenchimento labial e no final você dá os pontinhos, certo, de toxina no código de barras. Por que eu falo para você dar esses pontinhos no código de barra no final? Porque às vezes, Elizabeth, só com o preenchimento você consegue tirar essas ruguinhas, entendeu? Por isso é uma técnica que eu falo para você. Faz primeiro o preenchimento, porque você pode só com o preenchimento conseguir sanar essas ruguinhas de código de barra, tá certo? Porque acontece comigo, com um paciente meu. E às vezes nem é preciso utilizar a toxina.
E aí você pode aplicar a toxina, certo? Lembrando que essa aplicação aqui ela é intradérmica e é de 1 unidade por ponto, tá bom? Você faz 3 pontinhos de cada lado, certo? 1 unidade é intradérmica, agulha bem forma pápula, tá bom? Porque se você aplicar profundo, o lábio desce. Faz isso aqui, ó, tá bom? Então é isso aí. Mais perguntas, gente? Estou gostando que vocês estão interagindo. Eu estou aqui para isso mesmo, para deixar vocês mais confortáveis e tirar esse medo de vocês de fazer esses procedimentos avançados, tá bom? Vamos falar de rinomodelação agora? Vamos lá, porque primeiro foi olheira e agora é rino. A rinomodelação, gente, tem essa particularidade, tá bom? De ser outro ponto que é minucioso e você precisa ter bastante cuidado ao realizar o procedimento. Locais que você não pode preencher, certo? Primeiro, essa região aqui, tá bom? Porque já pega a região aqui de glabela. Essa região, geralmente, a gente tem um vaso sanguíneo bem calibroso passando bem aqui no meio. Por isso, aquelas pessoas que... tá. Olha só, gente. Uma dica que eu dou para vocês, certo? Olha só. Onde forma uma ruga profunda, lá no fundo tem um vaso sanguíneo bem calibroso. Vocês anotaram isso? Levantem a mão quem anotou, tá? Porque isso é muito importante. E assim, foi um bizu que eu peguei quando eu estava assim, já fazendo curso muito avançado. Eu não tinha ideia disso. Então, vamos lá. Quando a gente vê uma ruga muito profunda, tá vendo essa que eu estou fazendo aqui na minha glabela? Olha só. Mesmo nesse vinco aqui, lá no fundo, se você colocar uma agulha a 90 graus, vai sangrar bastante. Se você colocar uma agulha mesmo nesse vinco, ó. Tá vendo? Porque lá no fundo, certo? Tem um vaso sanguíneo bem calibroso. Perfeito? E aí o que acontece? Você não pode injetar nada onde tem essas estruturas bem vincadas. Certo? Acontece a mesma coisa aqui, ó, no pé de galinha. Olha só. Olha só. Tá vendo? Entre um pezinho de galinha e outro, ó, você não aplica mesmo no vinco, porque se você aplicar no vinco, você pega um vaso sanguíneo, tá bom? Hoje eu quase não deixo nenhum paciente meu roxo, gente, é contados os pacientes que eu deixo roxinho, porque eu aprendi essa técnica avançada, entende? Então, é difícil eu cometer um vacilo desse. Claro que a face, ela tem muitas particularidades, certo? Mas é uma dica que eu dou para vocês, e vocês a partir de agora não vão ter tanto problema em deixar o paciente roxinho. Então vamos lá. Então, outro local que você não pode preencher na rinomodelação é essa região de asa, certo? A asa do nariz, gente, não se preenche. Em cada asa do nariz, dessa aqui, ó, tanto do direito como do esquerdo, nós possuímos uma inervação que parece um caracol. Se você pegar a anatomia, certo? De um cadáver fresco, você vê que parece um caracol. Então, é uma concentração, é um entrelaçamento de vasos sanguíneos muito grande, tá? E aí você não pode preencher. Tem os casos de intercorrência de necrose, certo? Na ponta do nariz, é pelo fato do campeão ter preenchido a asa do nariz. Não pode. Esse é um erro gravíssimo. Não pode, tá? Então, essa região não se preenche, beleza? Então, o que é que nós podemos fazer com o ácido hialurônico, tá? Primeiro, não utiliza nem hidroxiapatita de cálcio, não utiliza carboximetilcelulose, PMMA, o Elancê, que é a carboximetilcelulose que eu falei para vocês, só utiliza para rino ácido hialurônico. Porque aconteceu qualquer probleminha, você vai lá, injeta hialuronidase e tá tudo certo. Entendeu? Então, gente, se você está trabalhando com ácido hialurônico, não tenha medo. Você fica monitorando o paciente por 24 horas. Fez o preenchimento, deixou o nariz bonitinho, o paciente fica te dando notícias a cada 4 horas, entendeu? Você fica monitorando ele para saber se não houve nenhum problema, entendeu? Porque é assim mesmo. Se você está trabalhando com procedimento de alta performance, preenchimentos avançados, é assim mesmo,
entendeu? É essa cautela que você precisa ter, que você precisa levar e que não é para você ficar com medo, tá? Ah, eu não faço preenchimento assim porque eu tenho medo. Não, se você seguir o passo a passo correto, como manda o figurino, você não vai ter problema, tá bom? Porque o que é que acontece? O campeão estuda que não pode preencher essa região aqui da glabela, não pode preencher asa do nariz, e ele preenche, ele está assumindo e também colocando a vida do paciente em risco. Ele tira o paciente da zona de segurança, tá certo? Quando nós fazemos, gente, qualquer procedimento de preenchimento, nós estamos, de certa forma, tirando um pouco da zona de segurança. Porque pode acontecer alguma intercorrência, mas nós profissionais temos a capacidade de reverter esse quadro. Por isso que não tem tanta mão, tá? É ainda um profissional que está iniciando a carreira de injetor, começa com ácido hialurônico. Teve qualquer problema, colocou hialuronidase e resolveu tudo. Tá bom? Então, ó, você pode preencher a região aqui para tirar aquela celazinha do nariz, tá? Pode preencher dando pontinhos, devagarinho, com cuidado. Vai colocar, é igual olheira. Vem com a cânula, coloca um pouquinho de material, molda com o dedo, certo? Sem pressionar muito, vai moldando e vai ajeitando. Quer empinar a pontinha do nariz? Coloca a cânulazinha no mesmo pertúrdio para baixo, preenche um pouquinho, vai moldando essa região aqui. Ó. Essa região aqui é bem segura, tá? Não, geralmente não tem tanto problema. E aí você vai colocando o material, pouquinho por retroinjeção, nessa região da columela, vai colocando e vai pressionando devagarzinho. Quando dá fé, você tem terminado a rinomodelação. Tudo que a gente vai fazer é com calma, certo? Vai com calma, vai com cuidado, que dá tudo certo. Bom, qualquer problema, fala com um profissional experiente. Fala comigo, fala com um professor mais próximo de você, tá certo? A gente está aqui para se ajudar, tá bom? Para se ajudar, ok? Uma exceção, tá, gente? Desde que eu assim, me tornei referência na parte de fios, inclusive trouxe essas técnicas aqui para a região do Ceará, as técnicas de fios mais avançadas, que eu adoro muito trabalhar com fio de sustentação. E nariz, gente, é um dos locais que eu realizo muito fio. Por quê? O fio de sustentação ele é muito seguro, ele não tem como dar necrose, certo? A gente faz um furinho na ponta do nariz, coloca um fio para a região aqui do dorso e um fio aqui na columela. Dá um nozinho e consegue arrebitar o nariz, certo? Então é uma técnica bem mais segura, tá bom? Então eu confesso para vocês que quando comecei a ser um profissional injetor, né, de trabalhar com preenchedores, eu tive muito receio, muito medo, principalmente nessas duas regiões, certo? Olheira e rino, porque a gente sabe que aí nos cursos as pessoas amedrontam mesmo. Ah, vai cegar, vai causar necrose, ah, vai acabar com a carreira. É assim, né? O pessoal, em vez de ajudar, não, eles pioram a situação. Mas, assim, eu tinha muito receio, principalmente porque eu tive profissionais que eu posso dizer péssimos, tá? Que amedrontavam muito, tá? Tive, claro, profissionais excelentes que eu carrego pro resto da minha vida, no meu coração, mas eu tive muitos profissionais que me causavam muito medo, tá? Então, o que é que eu faço? Muitas vezes a técnica mista, eu coloco o fio, faço a arrebitadinha no nariz, e às vezes ficou ainda alguma celinha aqui na região do dorso. Eu vou lá e corrijo com ácido hialurônico. Então, é uma técnica bem mais segura. Eu sempre ensino essa técnica para os meus alunos, porque eles se sentem mais seguros e é para ficar mesmo, porque não tem risco de necrose, tá bom? Vitor, a durabilidade da Rhino com fio é bem maior, certo? É de 2 anos, tá? 2 anos a 2 anos e meio, tá? Então dura bem mais do que com ácido hialurônico, que dura aí de 8. Por exemplo, gente, arrebitar a pontinha do nariz com ácido hialurônico, ele dura em média de 6 meses, tá? No máximo. Tá? Essa arrebitadinha dura 6 meses, não mais que isso, certo? Com fios, não. Você consegue deixar o narizinho arrebitado aí por quase 2 anos, 2 anos e meio. Tá bom? O que você acha na gordura nas olheiras? Essa região aqui, gente, infraorbitária, que é um SOF, é um compartimento de gordura. E tem pessoas que têm essa região muito abaulada, certo? Tem bastante
gordura nessa região aqui. Um tratamento bacana, Vinícius, para isso, posso dizer aqui para vocês, também com fio. Só que não é o fio de tração, não é o fio COG. Eu gosto do fio de colágeno, porque existem estudos mostrando que o fio de PDO, certo? Aquele fio mono que apenas produz colágeno, ele tem a capacidade também de destruir gordura, certo? Então, o que é que acontece? Quando a gente injeta, certo? O fio de sustentação nessa região aqui, geralmente nós colocamos de 4 a 8 fios em cada lado, certo? De 4 a 8 fios, cruzando eles, o que que acontece? Ele produz colágeno nessa região da sustentação e ainda destrói essa gordurinha aqui, tá? Destrói essa gordurinha. Então, é muito bacana utilizar fio para essa gordura infraorbitária. Doutor, existe fio definitivo? Sim. No entanto, o Conselho Federal de Biomedicina e também o de Farmácia não habilita, na verdade, o uso de fios não absorvíveis, certo? Existem, sim, fios com durabilidade permanente. Inclusive, até médicos, cirurgiões plásticos não estão optando pelo fio definitivo, pelo fato de que é aquela história, o envelhecimento, ele continua. E aí, quando você coloca um fio definitivo no paciente, o que que acontece? Continua cedendo. E aí, o paciente, depois de 2 anos, 3 anos, 10 anos, quer fazer um outro procedimento para melhorar e não pode, porque já tem ali um fio. Já aconteceu comigo, já peguei casos de paciente que tinha um fio permanente e, assim, não tem como retirar, gente, certo? Desculpe, até tem como retirar, mas é uma cirurgia, certo? Bem mais delicada, são fios mais antigos, hoje os profissionais atuais não entendem muito sobre esse fio, enfim, é bem mais complexo esse caso, tá bom? Victor, ministro sim, tá? Curso só de fios, com certeza. Dá para você falar do preenchimento de maxilar? Pronto. Vou falar do preenchimento maxilar para a gente terminar. Gente, o preenchimento maxilar, ele pode ser realizado com ácido hialurônico, hidroxiapatita de cálcio ou ELAN-C. Ela é uma região que está sendo assim muito buscada pelo fato de marcar bem e deixar a face muito harmônica. Porque quais são os principais pontos de luz na face de uma pessoa? O olhar, a boca, o nariz e agora nós temos um quarto, que é o malar. Então essa região é um ponto de luz muito forte. Por isso que se criou aí o efeito Top Model Look, que é o preenchimento dessa região zigomática malar, que fica mais marcada, mais bonita, um aspecto mais jovial, certo? Como é que a gente faz esse preenchimento? Eu desenvolvi uma técnica muito fácil para esse preenchimento, que fica muito bonito, tá? Então vamos lá. Essa técnica pega aqui um traço da rima lacrimal para o canto da boca e um tracinho da asa do nariz, certo? Para o tragos da olheira. Nessa interseção, você vê que forma uma cruz, ó, certo? Forma uma cruz. Nessa interseção, você dá um ponto anestésico e coloca a cânula, gente, ó, nessa direção. Tá vendo? Então, veja que você fez uma cruz. No meio dessa cruz, aqui, entre um traço e outro, você vai colocar a cânula, ó. E aí você introduz toda a cânula, tá bom? Geralmente eu gosto de utilizar 25G. E aí você pega, no mínimo, meio ml. Você pode utilizar para o efeito Top Model Look de 0,5 a 1 ml, tá bom? De ácido hialurônico. Então você vem fazendo, ó, retroinjeção. Vai injetando toda essa quantidade de preenchedor. Depois que você injeta, você já vê bem marcado. E aí você vai só moldando o material. Vai moldando, tá bom? Então a região já fica bem marcada. E aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado.